Aleluias! A paz do Senhor Jesus, menina, o menino, oh glória! Tem um pastor amigo nosso que ele faz oh glória, né? Louvado seja Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para adorar, engrandecer o nome dele através do testemunho de vida. Amém? Da minha vida, no caso. Eu quero ler aqui com os irmãos no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Hoje nós vamos falar sobre a superação, sobre a restituição, né? Vamos ver até onde a gente consegue falar, mas é isso. E baseado no livro de Jó, oh glória! Último vídeo eu falava sobre o acidente, eu falava sobre amizades, né? Agora vamos falar sobre como foi, né, essa etapa difícil do acidente. Irmãos, depois que eu sofri o acidente, me levaram para o hospital em Campos Belos. De lá eu tinha que ser transferida, porque eles acharam um tumor no meu abdômen. Lembrando que pela manhã, se vocês lembraram no vídeo anterior, pela manhã, no mesmo dia, eu tinha feito uma ultrassom e não tinha nada, nem pedra na vesícula, nada, não tinha nada. E aí, quando eu sofri o acidente, às 7 horas da noite, né, era horário de verão, então no caso era 6 horas, eles fizeram uns exames lá e disse que eu estava com um tumor no abdômen e tinha que sair comigo para outra cidade. No caso, Brasília era mais próxima. O que aconteceu? Eu tive que ir para o balão de oxigênio, não conseguia me mexer e sentia muita dor, e os remédios que eles colocavam na minha veia não passavam a dor. Tive cortes, hoje eu tô muito bem vestida, mas eu tive várias cicatrizes aqui, vários cortes, vários machucados, né, no quadril, no braço, no rosto, na cabeça. E me levaram para o hospital. Nós saímos de Campos Belos meia-noite, o acidente foi 7 horas da noite. Meia-noite nós conseguimos a liberação, nós fomos para Brasília, eu e minha irmã. Como eu já postei, acho que tem um vídeo aí também falando sobre isso, dentro da ambulância da SAMU, minha irmã ia a noite toda secando o sangue que descia do meu olho, né? E eu fingia que tava dormindo para ela poder descansar, porque eu vi ela dando umas pescadazinhas assim, e eu fiquei com dó dela, né, porque tava cansada. E eu fechava o olho, fingia que estava dormindo para ela poder descansar um pouco. Mas na realidade não conseguia dormir porque era muita dor, muita dor. Nisso eu tive que usar sonda, né? Eu acho que não tem um negócio pior do que aquela sonda, do que aquele negócio que você tem que colocar a sonda. E ainda existe alguns aproveitadores, né? Eu lembro que na hora de colocar a sonda tinha um enfermeiro que ele não saía de lá da frente. Aí você fala, mas era o trabalho dele, mas ele poderia ficar do outro lado, ele não precisava ficar na frente. Então aquilo me constrangeu. E aí começa, né? Todo o processo da humilhação de novo, começa todo o processo do sofrimento. Chegamos em Brasília às 5 horas da manhã. Você sabe que hora que eu fui ser atendida? Com muita dor, tendo sofrido um acidente, 5 horas da tarde. Para quem chegou 5 e meia da manhã, da madrugada, eu fui ser atendida às 5 horas da tarde. E nesse dia inteiro, minha irmã com fome no hospital. Não tinha como ela sair para buscar comida para ela. Eles no hospital não cederam um prato de comida. E eu vendo o sofrimento da minha irmã e sofrendo. E ali eles tinham que ficar me colocando de uma maca para outra para poder fazer os exames, as tomografias, as coisas que precisava. E aquela dor ela não passava, e eles juntavam vários enfermeiros e pegavam o lençol. Cada dobrada que o lençol dava era um grito, porque eu não suportava mais aquela dor na minha coluna. Então eu ouvi, né, minha irmã ouvia pessoas falando assim, nossa, essa aí levou uma surra, né, bem dada, porque ela tá toda machucada, a cara dela tá toda machucada. As pessoas gostam de ficar falando, irmãos, e eles falam coisas que eles não sabem, eles falam coisas que eles não conhecem,
né? O que mais dói na gente é isso, são pessoas que abrem a boca para machucar pessoas, sem entender que está ferindo, que está matando pessoas, que está matando vidas. Se você não pode ajudar, então fecha a sua boca, né? Não fica criticando, não fica falando, porque minha irmã ouviu, e minha irmã, né, estava próximo de mim, e ela entendeu, e ela falou, nossa, Jane, ela me chama de Nana, nossa, Nana, eles estão falando assim, e se entristeceu meu coração. Por fim, tinha uma enfermeira, irmãos, que de um cabelo vermelho, e ela chegou perto de mim e a dor não passava, e eles colocavam mesmo de remédio naquele soro e aquela sonda, e o hospital fazia muito frio, e só tinha um lençolzinho fininho jogado em cima das minhas pernas, mas da minha parte para baixo, né, da cintura para baixo, não tinha roupa, só tinha um lençol. E nisso a mulher chegou perto de mim e falou, nossa, essa menina tá feia, essa mulher tá feia, ô mulher feia. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu estava louvando a Deus pelo privilégio de poder estar viva ali depois de tudo que eu passei. Por quê? Para você entender, o carro capotou deu uma pancada, furou o pneu, capotou 4 vezes, parou, no que ele parou, a única porta que abriu foi a minha. Então eu fui jogada, arremessada para fora. E o meu corpo fez isso aqui e caiu. Eu só não sei como ele caiu, mas eu já estava de pé. E para quem entende de primeiro socorro, sabe que você não pode se levantar. Você não pode andar. E eu me levantei, fui para a beira da pista, que tinha ainda assim que subir uma rampa. Tinha um arame para passar. E eu passei por tudo isso. E eu sentia muita dor. E eu vim na ambulância, depois me jogaram para cá, me jogaram para lá, me jogaram para cá, me jogaram para lá. Era para eu ter ficado paraplégica. Tetraplégica. Vamos, finge aí que não deu o embolar da língua, não. Mas era para eu não caminhar mais, irmãos. O carro, falaram que o carro não prestava mais nem pro ferro velho. Então, a minha situação ela era gravíssima, né? E tinha esse tal desse tumor no abdômen, que eu imagino que pela pancada, né, deve ter machucado muito e estava dando meio que uma hemorragia interna. Mas o meu Deus estava operando em todos os momentos. E essa mulher vem e fala, né? Nossa, que mulher feia. Essa mulher tá feia. O meu olho cortou, deu 3 pontos. A pancada foi grande, não tinha esse branco, só tinha vermelho, né? Aqui na minha cabeça estava cortado de vidro. Vários lugares no meu corpo estavam muito machucados. E ela não estava vendo, mas ela estava falando. Mas eu creio que ela já prestou conta para Jesus, né? Então, o que acontece? Aí nós ficamos até 5h30. E lá eu via pessoas mortas, já enroladas no lençol do meu lado. Sabe o que é? Você tá aqui e o morto tá aqui. Aí chegou um senhor com o olho muito machucado, muito feio, assim, a pancada que ele levou, que ele caiu e machucou o rosto. Chegou uma senhorinha que há 3 dias, né, estava lutando para viver, e trouxeram ela da Bahia para Brasília, sem o balão de oxigênio. A velha estava praticamente morta, porque ela estava em coma, e não tinha balão, não tinha nada, e ele estava lá ainda tentando, mas ela estava perto de mim. Um rapaz baleado com aqueles tubos, né, para tirar a secreção, também do meu lado, e eu vendo tudo aquilo. E o frio, as dores, a tristeza de ver pessoas morrendo, e ainda aquela sensação de que a qualquer momento eu vou morrer também. E aí fizeram todo o procedimento, por fim, até teste de gravidez eles estavam fazendo, viu, irmãos? Não entendo, mas eles estavam fazendo. E eles colocavam remédio e a dor não passava, colocavam outro remédio e a dor não passava, e não tinha remédio que passava aquela dor. E o médico chegou para minha mãe e falou, olha, aparentemente não tem nada, então vou liberar vocês. Você consegue ficar em pé? Eu fiquei em pé quando eu me levantei na hora que o carro deu a pancada. E eu fui pedir socorro. Depois daquilo eu não tinha mais ficado em pé, porque eu só ficava na maca e a maca não conseguia me agasalhar porque eu sentia muita dor na coluna, muita dor. E ele falou, você consegue ficar em pé? Eu falei, consigo. Irmãos, eu tava com roupa só, a parte de cima. E minha irmã veio com o vestido e falou, não, você consegue ficar em pé? Eu falei, aham, vem cá, segura aqui em mim e vamos ficar em pé.
E aí eu falei pra ela, vamos, deixa eu segurar aqui, vamos ficar em pé aqui. E ela veio, colocou o vestido por cima, né? E eu fui pra ficar em pé. Irmãos, eu lembro que deu um estralo, mas foi um estralo, quebrando tudo aqui dentro da minha coluna. E aí eu queria gritar, mas eu não podia gritar e aquela dor era insuportável. E eu fiquei em pé, minha irmã me ajudou a ficar em pé. Eu escorei na maca e minha irmã segurou em mim. E eu falei, doutor, eu tô em pé. Aí ele, então tá, eu vou te dar alta, um atestado de 8 dias, ou era 5, acho que era 5 dias. E tá bom, porque na época eu tava trabalhando. Falei, então tá. Aí ele pegou e falou, então vocês podem ir embora. Irmãos, eu não sei se a minha irmã entendeu, mas quando eu disse eu consigo ficar em pé, eu disse eu consigo ficar em pé porque minha irmã está com fome, minha irmã não comeu, minha irmã está cansada e ela precisa descansar. E eu fiquei em pé. E minha irmã falou, vamos embora. Eu falei, vamos. E eu segurei no braço dela, irmãos, mas eu não conseguia levantar os meus pés para caminhar. Então eu fui arrastando os pés descalços no meio do hospital. E eu fui até a gente saiu. Nisso eu não conseguia ficar sentada. E para deitar ia ser uma luta. E aí o que aconteceu? Minha irmã pegou e foi pro orelhão ligar para minha prima. Porque meu celular acho que não estava mais funcionando, não lembro o que aconteceu, mas minha irmã tava, eu não sei se ela tava, não, ela não tava no orelhão ou ela tava procurando minha prima que tinha ido buscar a gente. E ela me deixou no orelhão. E ela falou, você dá conta de ficar? Eu falei, dou. E ela me colocou segurando no orelhão, porque não podia mexer. E eu peguei e naquilo, irmãos, eu escutei só uma mulher falando assim, moça, você tá bem? Moça, você tá bem? Não vi mais nada. Quando eu assustei, eu tava em outra maca, com um monte de gente ao redor de mim, um monte de policial falando, vamos levar ela pra dentro, vamos lá. E eu gritei, não, eu tô bem. E me tira daqui, Ilka, me tira daqui, Ilka. E eles me ajudaram a descer, não lembro como eu desci, eles me ajudaram. E nós fomos embora. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. E vendo as cenas do acidente e gritando pelo nome da moça que estava comigo. E pedindo para ela não deixar eu morrer. A noite inteira eu gritava o nome dela e pedia, não me deixa morrer, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E nisso nem eu nem minha irmã dormia, nem a minha tia, ninguém. Para tomar banho foi uma luta tão grande, mas eu lembro que a minha tia Nilda ainda me deu banho. Ela se ofereceu, né, para me dar banho. E foi isso. Aí nós conseguimos voltar para casa, né, lá em Campos Belos, voltei para casa. Nisso que eu voltei para casa, minha mãe também já veio. Minha mãe ficou comigo. Acho que uns 2, 3 dias, não lembro mais, não lembro. Mas eu sei que foram os piores dias da minha vida, porque eu passei 15 dias sem poder respirar direito, por causa da costela quebrada. Eu lembro que eu pedi um copo com água para a moça que estava comigo, mas ela não me deu porque ela tinha um compromisso. Na hora do acidente nós estávamos juntos, mas no acidente um cortou o queixo, o outro não teve nada, só desmaiou. A outra deve ter entrado vidro no nariz, saiu um pouco de sangue e eu fiquei mal. Eu tive um trauma aqui no pescoço, outro trauma no meio da coluna, um tanto assim fora do lugar na coluna. Cortei meu olho, bati a cabeça, machuquei meu seio esquerdo, acho que é o meu quadril, a minha canela quase partiu no meio e deu fratura exposta, né? Porque a marca tá aqui até hoje, para quem quiser ver. E foram os piores dias, porque eu 15 dias sem poder respirar, não conseguia colocar o pé no chão,
tomava só relaxante muscular, remédios muito fortes e que só me dava sono. E eu não conseguia levantar para fazer a minha comida depois que minha mãe foi embora. Não conseguia lavar minha roupa, não conseguia fazer as minhas coisas. Um dia eu vi que a lixeira da casa estava cheia de lixo e eu não conseguia abaixar. Mas eu tentei abaixar para tirar o lixo. Nisso que eu abaixei, irmãos, eu caí e eu fiquei lá chorando porque eu não conseguia me levantar e não tinha ninguém na casa. E por várias vezes eu me vi sozinha, sentindo dor e precisava ir para o médico. E nesse tempo eu recebi de Deus uma irmã, que é minha irmã, eu digo que é minha irmã mais nova, a Sara Dias. Amo demais, demais, demais. Aprendi a amar demais essa mocinha, que parecia minha mãe, sabe? Bem mais nova que eu, mas parecia minha mãe. Todas as vezes que eu falava, Sara, tá doendo, ela ia pro hospital comigo. A gente chamava um carro da polícia, ela dormia comigo, ela me levava para casa dela, ela ficava comigo. Foi o anjo que Jesus colocou na minha vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, Sara. Te amo, você sabe disso. E eu lembro que nós voltamos para casa, o acidente foi no sábado, nós voltamos para casa na terça, na quinta eu fui na igreja. O filho do pastor foi me buscar na igreja, mas eu não conseguia sentar, irmãos. E eu tinha que refazer esse osso aqui, né, que é o que firma para você sentar, para você ficar em pé, o osso reto assim. Eu tinha que refazer ele com almofada, com blusa de frio, né, para eu sentar, porque eu não conseguia sentar. E ele me levou para a igreja e eu lembro que lá, toda machucada, sentada no primeiro banco da igreja, eu não gosto do primeiro banco, sentada no primeiro banco da igreja, tinha um irmão ministrando, era a campanha que ele estava fazendo, e Deus usou o irmão e começou a falar comigo. E Deus falava assim, sabe aquele empurrãozinho? Você não entendeu, mas foi o anjo que te deu. Sabe por quê, irmãos, que o anjo me deu o empurrãozinho? Porque tinha muita pedra. Se eu tivesse caído simplesmente igual o rapaz caiu, só sair assim e sair rolando, eu iria arrumar a cabeça na pedra. Aí não ia ter chance de sobrevivência, né? Se eu tivesse como eu voei, né? Então, foi o anjo. Esse voar, esse passar por cima, foi o empurrãozinho que o anjo me deu. Então, Deus me deu grande livramento naquele dia, né? Não foi fácil. Para quem recebeu um atestado de 5 dias, eu fiquei 8 meses sem poder trabalhar, 8 meses sem poder colocar o pé no chão. E eu digo 8 meses porque assim, eu fui na marra, eu não fiz fisioterapia para poder voltar a andar, eu não tive acompanhamento médico, eu ia no médico e eles davam pancada aqui, dizendo que não era coluna, que era rins, né? E foi assim, eu não tive cuidado. Eu tinha que ter usado um colete, os médicos não passaram o colete, eu tinha que ter tido um acompanhamento com fisioterapia, com tudo, eu não tive. Eu só tomava relaxante muscular. E eu comecei a inchar, né? Porque eu só comia e dormia. Comia, dormia. Não tinha força, não tinha nada. Mas eu lembro que no mês de maio, eu vim pra cá, pra Goiânia, que é onde eu tô até hoje, né? Eu vim pra cá no mês de maio, ainda muito ruim, muito cheia de dor, muito mal. Qualquer coisa que eu fizesse, irmãos, eu tinha febre alta, e a minha coluna ela travava. Então o meu pescoço ele travava, aqui travava e eu não conseguia fazer muita coisa. E foram assim durante 8 meses da minha vida. E eu vim pra cá em maio, quando foi em agosto eu voltei, eu vim pra cá pra
me casar, achando eu que eu tinha encontrado alguém que iria cuidar de mim e da minha filha, porque eu não poderia mais trabalhar. Mas eu me enganei, né? Mas Deus tem um propósito em tudo, por isso eu estou aqui. Eu achei que ia ficar tudo bem já. E não foi assim, irmãos, porque eu achei que eu ia casar e que eu ia ficar melhor do acidente, que dia após dia eu ia melhorar. E não foi, né? Eu fui ficando cada dia pior, porque aí agora eu tinha várias dores, vários traumas, né? Então, assim, pra eu conseguir sobreviver, né? A superação do acidente eu fui superando dia após dia e eu supero até hoje. Pra vocês entenderem, porque as pessoas não sabem, mas por causa do acidente, eu tive costela quebrada. Essa costela, até o dia que Deus entrou com providência, ela furava o meu seio aqui embaixo. Ela me machucava e eu sentia muita dor. E até hoje, se eu fizer muito movimento com o braço, eu acabo sentindo dor na costela e fico com a respiração ruim. Por causa da pancada, né, que foi a primeira pancada, machuquei o seio. E hoje eu tenho um lipoma. Esse lipoma dói muito, 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 muito. Se você puder imaginar o quanto ele dói. Ele dói, ele me atrapalha de fazer muita coisa. E eu faço, né? Porque eu nunca deixei de fazer as minhas coisas. Nunca gostei de depender das pessoas para fazerem as coisas por mim. E esse lipoma é um tumor, né? Aí você tem que ver se é benigno ou se é maligno. Mas eu tenho esse tumor aqui na minha mama esquerda. E eu acabo sentindo muita dor. Me prejudica muito. Eu tive um tumor na cabeça. Até hoje, se você pegar, tem aqui a marca. O Senhor me deu a cura do tumor na cabeça. Isso tudo por causa do acidente. A minha coluna, eu faço os meus serviços de casa, mas no outro dia a coluna trava. Às vezes eu tô andando e falta, né, a força, é como se faltasse um pedacinho da perna e eu acabo caindo até hoje. Certa vez Deus viu que estava demais as dores, que estava muito difícil viver daquela forma. E eu estava num culto e Deus usou a irmã Juliane, né? E ela começou a orar por mim. E Deus falou assim: estou abrindo os céus nessa noite. Estou te curando. Aí sabe por que hoje eu faço coreografia? Porque o meu Deus abriu os céus e curou a minha coluna. Porque um tanto assim fora do lugar, vários traumas em várias partes da coluna. Deus abriu os céus. Deus não abre os céus para qualquer coisa, irmãos. E Deus abriu os céus para me curar, para restaurar a minha coluna, para restituir os meus ossos da coluna. Por isso hoje eu ainda consigo viver, hoje eu ainda consigo ficar de pé. Mas se eu disser para você, hoje eu não sinto dor, eu vou estar mentindo. Porque eu fui curada, porque hoje eu não tenho mais, a coluna não trava todos os dias. É de vez em quando, dependendo do que eu faço. Mas se eu disser para você que eu não tenho dor, eu vou estar mentindo, porque eu sinto dores terríveis por causa do acidente. Tem dias que é difícil dormir, tem dias que é difícil levantar da cama. Mas eu tenho vencido dia após dia. Eu tinha muito medo de ficar numa cadeira de rodas, porque eu tinha a minha filha e ela precisava de mim. E eu tinha medo de ficar na cadeira de rodas. Por isso, com todo o trauma da coluna, do acidente, todos os ferimentos, todos os machucados, tudo, eu
eu ainda corri atrás do emprego. Eu lembro que mesmo sem poder levantar o pé, eu ia arrastando até o supermercado, até as lojas que tinha em Campos Belos, que tem, né? Levar currículo para pedir emprego. Eu não conseguia nem andar, mas eu estava levando currículo e estava procurando emprego. Porque de ajuda financeira que eu tive foi R$ 150 do meu pai, que serviu para pagar remédios, que os remédios eram caros. Acho que acho que não chega nem isso, caixinha de remédio que o motorista do carro pagou. E só. Eu tinha contas, eu tinha aluguel, nem o aluguel foi perdoado. E eu fiquei devendo esse aluguel até eu conseguir um emprego para eu poder pagar. Era 175, ou era era 150. E eu não tinha como pagar, e ninguém podia pagar por mim. E eu fiquei devendo meu aluguel. E por isso eu levei vários nomes, porque eu não tinha condição de trabalhar e pagar o aluguel. As lojas que eu devia, minha mãe ligava lá, minha mãe falava, olha, ela ainda não conseguiu trabalhar. Para a glória de Deus, nenhuma daquelas lojas que eu estava devendo cama, que eu estava devendo as coisas de casa que eu tive que comprar para refazer a minha vida depois da traição, depois da separação, nenhuma daquelas lojas sujou meu nome, irmãos. Deus é bom. Meu nome não foi pro SPC. Mas eu precisava de 150 para pagar o aluguel. E eu não tinha. E vindo aqui para Goiânia, achei que eu ia conseguir o dinheiro, mas eu não consegui. Então eu voltei para Campos Belos e eu comecei a trabalhar de novo na pizzaria. Só que agora era diferente. Agora eu trabalhava durante o dia no restaurante e à noite na pizzaria. E foi assim que a minha coluna foi estabilizando. Foi assim que foi ficando bom. Mas eu louvo a Deus porque eu consegui. E eu consegui cuidar da minha filha. Consegui pagar o que eu devia. E hoje eu tô aqui. Para a glória de Deus. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas enquanto orava pelos seus amigos, porque os amigos de Jó eram amigos, mas quando eles viram Jó passando pela situação, eles diziam para Jó, confessa logo que você pecou, confessa logo que você errou. No dia do acidente, as pessoas abriam a boca nos supermercados, nos lugares onde se encontravam e falavam, as duas putinhas, perdão da palavra, irmãos, as duas putinhas sofreram acidente. Não foi 2 rapazes e 2 putinhas. Para quem não sabe, não era a puta que estava dentro do carro. Era alguém a qual Deus escolheu para fazer a diferença sobre esta terra. Por isso eu estou aqui. Era alguém que tinha sido traída, que tinha se separado e que não estava ganhando a vida fazendo programa, se prostituindo. Eu estava ali porque eu já não aguentava mais trabalhar tanto, sem um dia de folga, sem descanso, sentindo dores. Eu achei que eu também poderia ter um dia de descanso. E as pessoas simplesmente julgam. Os amigos de Jó fez da mesma forma. Você pecou, então arrepende. Para que Deus possa fazer na sua vida e te perdoar. E talvez você morrer em paz. Mas no fim de tudo, depois que Jó perdeu tudo, Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus vai restituindo em dobro o que Jó tinha. E ainda mais. Manda que aqueles amigos ou aqueles conhecidos peguem o que eles têm também e vá lá levar para Jó. É assim que Deus faz, irmãos, na nossa vida. Ele restitui, Ele restaura. Ele restaura ossos,
Ele restitui o sangue, Ele coloca um sangue novo. Ele restitui os sonhos, os projetos de Deus na nossa vida. É isso que Deus faz. Se é para falar de superação, eu superei a separação, eu superei o acidente, eu superei as traições, eu superei. Mas eu não superei porque eu sou boa demais, eu superei porque o meu Deus estava, está e continuará ao meu lado por toda a vida. Amém? Que essa palavra, que esse testemunho venha falar com você. Você que acha que perdeu, você não perdeu. Se você perdeu, é porque não era seu, não era o que Deus tinha preparado para você. Porque Deus tem coisas grandes, coisas maravilhosas para a sua vida. Receba a restituição, receba a restauração de Deus. Receba o renovo de Deus para a sua vida. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, não só por hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.